Alô, participante do Pensar Contabilidade. Aqui é a professora Vânia Borgherti e nós vamos estar conversando na próxima hora sobre duas demonstrações interessantes do ponto de vista contábil para todos nós profissionais. São regulamentadas pela NBC TG 21, as demonstrações chamadas intermediárias, e pela NBC TG 35, conhecida como as demonstrações separadas. Começando pelas NBC TG 21, que trata das demonstrações intermediárias. Ela responde ao IAS 34, é a revisão número 1 do CPC 21, e a NBC TG 21 do Conselho Federal de Contabilidade. Ela foi recepcionada por alguns reguladores já. A CVM, correspondente à deliberação 673, a ANS, a 32213, o anexo 1, a ANEEL é um manual de contabilidade do setor elétrico, regido pela deliberação 60514, e a SUSEP, a 51715. Qual o objetivo da NBC TG 21? É para regulamentar as demonstrações contábeis intermediárias. Por que ela é necessária? Porque, na verdade, as normas IFRS, elas são preparadas e são endereçadas às demonstrações contábeis anuais de uma empresa. Então, o que essa norma especificamente vai tratar é quando as demonstrações contábeis não são anuais, mas são para períodos intermediários, semestrais, trimestrais, ou seja, esse é o propósito dessa regulamentação do CPC. Então, o objetivo desse pronunciamento é estabelecer qual o conteúdo mínimo necessário a ser apresentado por uma demonstração intermediária. Por quê? Porque ninguém espera que a demonstração contábil intermediária ela siga a mesma amplitude, o mesmo rigor em termos de volume, de notas explicativas, de procedimentos de auditoria que você tem para uma demonstração anual. Por quê? Porque ela é de um período intermediário, ou seja, a situação patrimonial e financeira que está sendo apresentada pela empresa pode ainda sofrer alterações e até mesmo reviravoltas antes do encerramento final do período de apuração. Por um outro lado, você também não pode fazer com que a desculpa do fato de ser intermediário faça com que essas demonstrações sejam elaboradas sem rigor técnico, sem um conteúdo mínimo que faça com que as informações contidas nela sejam úteis para quem vai usar essa informação para a tomada de decisão. Então, ela vai estabelecer esses critérios mínimos. O alcance, na verdade, dela não é a frequência, ou seja, ela não quer dizer o que você faz quando for uma demonstração do primeiro trimestre, ou semestral, ou do terceiro trimestre. Ela não tem essa preocupação com a frequência, mas muito mais de estabelecer os critérios a serem observados na elaboração dessas demonstrações. É claro que o IFRS é escrito para uma aplicação mundial, então reguladores locais podem estabelecer critérios adicionais, inclusive de periodicidade, a serem observados pelas entidades ao elaborar suas demonstrações intermediárias. O fato é que, embora intermediárias, elas têm que ser tempestivas, ou seja, a empresa não pode já divulgar a informação intermediária num momento em que ela já é tão antiga que ela já não tenha mais utilidade para quem vai tomar decisão, e precisam ser igualmente confiáveis.
Ok. Então, esse pronunciamento ele se aplica à entidade que é requerida a divulgar ou a publicar, ou faz espontaneamente, mas principalmente aquelas que são requeridas a divulgar e publicar demonstrações intermediárias, ou seja, em períodos menores do que a frequência anual requerida pelo IFRS, chamado full ou completo. Só uma convenção que nós utilizamos nas nossas aulas, em todos os slides, vocês vão ver o conteúdo do CPC sendo apresentado e discutido aqui, e sempre haverá um quadradinho cinza com um número. Esse número corresponde ao número em que tal item é apresentado no próprio CPC, para que vocês possam se localizar e aprofundar o seu conhecimento depois, né? Ora, geralmente quem é requerido a apresentar demonstrações intermediárias são as companhias abertas. Por quê? Porque o simples fato delas serem abertas implica em que elas têm o dever de publicar e de divulgar informação com muito mais frequência do que uma companhia que não tem tantos interesses externos envolvidos na sua operação. Então, as companhias abertas, quando requerido pelo regulador, são incentivadas a divulgar as informações intermediárias. Ou seja, mesmo que elas não sejam obrigadas, o CPC, o IFRS, incentiva, acha que é de bom tom, que as empresas procurem aumentar a intensidade e a frequência da disponibilização de informação a esse respeito. Nesse caso, as empresas são encorajadas a, se não for fazer trimestralmente, se elas não são obrigadas pelo regulador, a pelo menos semestralmente apresentar essa informação. Só uma observação: os bancos no Brasil, por determinação do regulador, que é o Banco Central, eles têm que encerrar as suas posições patrimoniais não uma vez, não anualmente, mas bianualmente. Então, as demonstrações semestrais das instituições financeiras no Brasil não observam a NBC-TG 21, mas a NBC-TG 26, que trata das demonstrações contábeis completas e anuais. Por quê? Porque, por causa de determinação do regulador, eles precisam observar essa frequência maior. Muito bem. Em termos ainda de alcance da NBC-TG 21, quando elaborada, ela tem que ser elaborada de acordo com os pressupostos dos CPCs. Ou seja, se a empresa decide que, como é uma demonstração não obrigatória, o regulador não impõe, e ela está tendo a boa vontade de divulgar a informação, ela não pode divulgar essa informação de uma forma que não esteja em consonância com os CPCs. Por quê? Porque o mercado, quando busca essa informação, ele tem o direito de acreditar que ela, na verdade, é uma posição intermediária entre o período que está sendo reportado e o anual. Se aquilo que fosse reportado no anual observa critérios completamente diferentes, esse pressuposto não seria válido. Então, ao elaborar uma demonstração intermediária, a empresa necessariamente deve observar o que está estabelecido na NBC-TG 21, né? Ou seja, está em conformidade com os CPCs, não só o 26 e o 21, mas todos aqueles a que o negócio da empresa esteja sujeito, eles devem ser observados. Se a demonstração contábil intermediária é descrita como estando em conformidade, ou seja, se há uma declaração de conformidade sendo apresentada pela empresa, a empresa não pode
eleger não observar os CPCs a que ela está sujeita. Então, ela deve atender todos os requisitos do item apresentados no item 19 do CPC. O que o ANBCTG 21 chama de período intermediário? É todo aquele período que é inferior ao exercício social completo. Significa que a empresa vai estar apresentando uma demonstração contábil completa de acordo com o CPC durante o ano, o ano encerramento do exercício social, mas vai estar apresentando suas demonstrações também de acordo com o CPC, mas não com a mesma amplitude nos períodos intermediários. Mas e se a empresa quiser apresentar uma demonstração tão completa quanto a anual nos períodos intermediários? Ela pode fazer isso? Pode, né? Quando ela apresenta menos informação do que o período anual, a gente diz que aquela demonstração contábil intermediária é uma demonstração contábil condensada. Se ela, por um outro lado, está observando todos os critérios da demonstração anual e apresentando as demonstrações com a mesma amplitude, então a gente diz que, na verdade, ela é uma demonstração contábil full, ou completa. Se a empresa está apresentando a demonstração intermediária, há alguma alteração no conjunto de demonstrações contábeis que ela é chamada a apresentar? Não. Na verdade, ela vai apresentar o conjunto completo das demonstrações, mas numa amplitude que pode ser do que aquela que ela estaria apresentando numa demonstração completa. Então, o que em síntese a empresa estaria fazendo? Ela usa como base a demonstração completa anual, a última publicada, e faz atualizações até o período intermediário que está sendo reportado daquilo que é relevante. Ou seja, ela não precisa atualizar todos os pontos apresentados na demonstração contábil anual prévia. Só aquilo que efetivamente for relevante e que vai trazer informação nova para o mercado. Para que essa atualização? Porque se a empresa pura e simplesmente ficar repetindo tudo aquilo que não mudou ou ela não está considerando, por exemplo, ela só é obrigada a fazer o teste de impairment dos ativos no balanço anual. Então, se ela está publicando uma demonstração trimestral, ela não necessariamente fez esse teste. Então, ela precisa publicar de novo tudo o que ela fez para dezembro do ano passado, que já foi divulgado na demonstração anual? Não. Basta ela informar que não foi procedida a atualização das premissas da verificação do teste de impairment e que não houve mudança significativa em relação a isso. As demonstrações contábeis completas não são proibidas, a gente já falou sobre isso. Eu chamo de demonstração condensada ou turbinada aquela que tem menos conteúdo do que a demonstração anual, mas, na verdade, apresenta tudo aquilo que é relevante de ser conhecido no período subsequente. O reconhecimento e mensuração vão usar os mesmos critérios que a demonstração contábil anual. Eu não posso usar uma metodologia nos intermediários e depois mudar completamente essa metodologia quando da publicação da minha demonstração anual. E as divulgações devem incluir todas aquelas requeridas nos CPCs a que a empresa estiver sujeita, né? O conteúdo mínimo, então, é um balanço patrimonial condensado, as demonstrações do resultado condensada e a abrangente do período também pode ser condensada, o mesmo pode-se dizer da DMPL, do fluxo de caixa e das notas explicativas.
Se a empresa optar por apresentar a demonstração contábil completa, então ela tem que seguir todos os requerimentos da NBCTG 26. Se ela está apresentando a demonstração intermediária, existem critérios específicos para tratar o lucro por ação, as demonstrações consolidadas e as demonstrações separadas ou individuais. Esses critérios eles são encontrados nos itens 13 e 14 da NBCTG 21. Já o pronunciamento técnico CPC 26, que trata da demonstração contábil completa, ele vai requerer as mesmas demonstrações contábeis, só que apresentado dentro de toda a amplitude requerida para uma demonstração anual. Ok. Quais são essas demonstrações? O balanço patrimonial, apresentado de acordo com o requerido na NBCTG 26, dividido em ativo circulante e não circulante, o não circulante com as subdivisões de realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. No lado direito, o passivo circulante e o não circulante, e o elemento residual entre esses dois blocos patrimoniais, que é o patrimônio líquido. A estrutura da DRE, também apresentada da NBCTG 26, é aquela já conhecida e tradicional nossa, dois grandes blocos, as operações continuadas, que vão tratar de tudo aquilo que é operacional e recorrente dentro do âmbito do objeto de negócio da nossa empresa, e as operações descontinuadas apresentadas de forma líquida, representando tudo aquilo que não voltará a se repetir ou que foi descontinuado no período dos negócios da nossa empresa. A estrutura da demonstração do resultado abrangente, que pode vir numa demonstração à parte ou como uma coluna adicional na DMPL. Aqui, a DMPL já tradicionalmente conhecida de todos nós. A partir do item 15, a NBCTG 21, ela começa a tratar algumas peculiaridades da demonstração intermediária. Ou seja, quando que você precisa incluir uma informação nessa demonstração intermediária? Quando ela for relevante, quando ela vier, na verdade, a trazer melhor compreensão ou tiver a capacidade de alterar uma eventual tomada de decisão por parte de um usuário da demonstração. A atualização, a mesma coisa, eu preciso atualizar aquilo que for relevante, aquilo que for significativo, aquilo que for fazer diferença. As empresas sempre têm que disponibilizar o acesso à demonstração anual, a última publicada, que é para exatamente o leitor, o usuário da informação contábil, ele poder verificar o que foi evoluído, ou seja, o que aconteceu desde o último período de publicação anual até o período intermediário que está sendo reportado. E, mais uma vez ressaltando, não é necessário atualizar tudo, mas aquilo que é significativo. Logo, aquilo que for insignificante é aconselhável que seja omitido. Por quê? Porque, na verdade, ele vai estar desviando a atenção e o foco que o mercado deveria estar dando para aquilo que foi realmente relevante ocorrido no período intermediário. Nós aqui temos, no item 15B, o elenco dos eventos e transações que, se relevantes, devem ser divulgados na demonstração intermediária.
no 16A, nós temos ainda outras divulgações que são requeridas, né? Além da divulgação dos eventos e transações significativos, a empresa deve incluir informações em notas explicativas, que vão ser apresentadas a seguir, que tenham o poder de trazer informação sobre algo novo, se a empresa teve alguma reestruturação, se algum evento impactante aconteceu no mercado e que isso pode trazer de efeito sobre a empresa. Tem que apresentar também se alguma coisa mudou em relação aos riscos que a empresa está sujeita, em relação aos mercados que a empresa mais opera, né? Tudo isso deve estar, então, apresentado. São todas essas elencadas no item 16A. Então, a empresa vai declarar que não houve alteração nas suas políticas contábeis, vai fazer comentários explicativos sobre transações sazonais ou críticas, vai apresentar informação sobre dividendos pagos ou não, efeitos de mudança de estrutura societária naquele período ou não, e por aí vai. Então, no item 16A, você tem um elenco de todos os eventos que podem demandar publicação na demonstração intermediária, se eles forem significativos. E se não for? Eu preciso dizer, não houve nada de evento significativo com relação à mudança de política contábil? Não, gente, porque aí estaria sendo tratar o IFRS como se ele fosse um checklist. Ele é uma demonstração principiológica. Então, se aquele ponto não se aplica ao seu negócio, você não precisa dizer não se aplica. A simples omissão daquele ponto é lida pelo usuário como que aquele ponto não sendo aplicável ao seu negócio. Se as demonstrações intermediárias da empresa são preparadas de acordo com os CPCs, isso tem que ser evidenciável, ou seja, tudo aquilo que a empresa utilizou para apurar os dados, os montantes apresentados nas suas demonstrações, devem ser passíveis de evidenciação. E ela deve apresentar igualmente a declaração de conformidade com as normas do CPC. Períodos para os quais as demonstrações contábeis intermediárias devem ser apresentadas. É aquilo que a gente vai ver no item 20 da norma. Por exemplo, o balanço patrimonial ao fim do período intermediário corrente e o balanço patrimonial do final do exercício anterior. É o que eu já disse para vocês, e isso vai valer para todos os outros. Ou seja, para que o mercado tenha condição de verificar o que ocorreu de atualização, a referência à base dele vai ser a última publicação de demonstração completa anterior à divulgação da demonstração intermediária. Então, ela precisa ser apresentada junto. O item 21 vai tratar sobre questões de sazonalidade, né? Então, por exemplo, se uma empresa ela é sujeita à sazonalidade, de repente vale a pena ela publicar demonstrações intermediárias de acordo com essa sazonalidade, para que o mercado possa melhor compreender a operação da empresa. Para ela, por exemplo, o mercado, por exemplo, entender que a sazonalidade é o que explica a flutuação do desempenho de uma empresa de um período para o outro, né? Não é, na verdade, ineficiência, mas características do próprio mercado que ela opera. No apêndice A da NBC-TG 21, você vai ter um monte de exemplos de períodos ou de fatos impactantes de sazonalidade, inclusive, que podem justificar a divulgação de demonstrações intermediárias. Se eu vou publicar só o que for significativo,
algo que é fundamental para a gente observar em tudo que é IFRS, mas principalmente no que a gente está tratando agora da NBC-TG 21, é a questão da materialidade, né? Se aquele evento ele não é significativo o suficiente para ser considerado material, então não há necessidade de ser atualizado na preparação da minha demonstração intermediária. Se a empresa usa estimativas, né? E aquele fato que é apurado segundo estimativas não sofreu nenhum evento significativo do período, também você não precisa fazer a atualização. Mas, se, por exemplo, a sua base para mensuração do seu estoque é o dólar, houve um fenômeno internacional que afetou significativamente a cotação daquela moeda. Então, essas estimativas que você usou para divulgar sua demonstração no último balanço anual, usando a previsão da taxa de câmbio do dólar, elas precisam ser revistas para que você possa melhor preparar o mercado para o impacto que aquela alteração do câmbio internacional vai ter na sua demonstração anual. No item 28 e 29, ele vai tratar sobre os critérios de reconhecimento e mensuração contábeis, que não podem, na verdade, ser muito diferentes daqueles que você usa para suas demonstrações anuais. Ou seja, eu não posso, por exemplo, avaliar um investimento por equivalência patrimonial nas minhas demonstrações intermediárias e fazer a valor justo contra resultado ou patrimônio líquido na minha demonstração anual. Ou seja, eu tenho que usar os mesmos critérios de mensuração, de reconhecimento que eu uso para as minhas demonstrações anuais. E isso é lógico, é bom senso, né? Aqui no item 30, ele dá alguns exemplos de itens que você precisa tomar um certo cuidado ao garantir que os critérios usados para reconhecimento e mensuração, eles são aceitáveis do ponto de vista da NBC-TG 21. Então, ele vai falar sobre como verificar a perda com estoque, os custos que não se enquadram na definição de ativo e passivo, despesa com tributo e contribuição social sobre o lucro, e por aí vai. E vai também estabelecer alguns critérios de definição e tratamento de reconhecimento e mensuração que estão contidos não na NBC-TG 21 ou na NBC-TG 26, por exemplo, né? Então, ele vai falar que, em termos de definições, você tem que buscar o CPC 00, você tem que usar os mesmos testes de benefício econômico que você vai usar para a demonstração anual, também para as demonstrações intermediárias. Só pode ser considerado como despesa aquilo que é decorrente de transações que já incorreram, né? Se a entidade só reporta anualmente, como é que ela vai fazer os critérios de reconhecimento e mensuração? Se ela só reporta semestralmente, e o que ela faz, então, se ela quer ampliar esse leque e vai apresentar demonstrações intermediárias, por exemplo, a cada trimestre. Tudo isso a gente vai encontrar nos itens 34, 35 e 36 da NBC-TG 21. No item 37, ele vai falar sobre aquela questão de receitas sazonais, que só ocorrem em períodos cíclicos e que, então, não podem ter a antecipação
ou diferimento apropriado dentro do período do encerramento do exercício, né? Então, ele vai tratar disso no item 37, a sazonalidade que a gente já mencionou, ele vai estar tratando, então, no item 38. No 39, ele vai falar sobre o que acontece quando o custo de produção não é homogêneo, vai falar que exemplos de mensuração e reconhecimentos podem ser encontrados no apêndice B, e o que fazer quando você usa estimativas, ele vai estar tratando nos itens 41 e 42. No item 43, ele vai estar orientando sobre como divulgar se houve alteração de política contábil, né? E no item 45, ele vai referir sobre a questão de como evitar, se você mudou a tua política contábil, de você fazer dupla contagem, ou seja, até um determinado período, seus elementos patrimoniais eram mensurados por um critério e você mudou esse critério ao longo do período. Você não pode ter salada de frutas, né? Então, você não pode misturar A com B. Mas, por um outro lado, você não pode fazer de conta que A não aconteceu e reprocessar tudo segundo B, porque você aí estaria tendo dupla contagem. Então, no item 45, ele vai estar trazendo orientações a esse respeito. Encerrando a NBC-TG 21, ele vai apresentar para você 4 apêndices. No apêndice A, ele vai trazer ilustrações sobre os períodos intermediários que demandam divulgação de informação intermediária para o mercado. No apêndice B, ele vai estar dando exemplos de aplicação dos princípios de reconhecimento e mensuração dos elementos patrimoniais aplicáveis às demonstrações intermediárias. No apêndice C, ele vai estar dando exemplos do uso de estimativa. E, finalmente, no apêndice D, sobre a perda por impairment. Isso posto, nós entramos, então, na NBC-TG 35, que está na sua segunda revisão para fins de CPC e também de Conselho Federal de Contabilidade. Ela trata das demonstrações separadas. Bem interessante para a gente. O que são, que essa NBC-TG 35 está abordando? Ela corresponde, na verdade, ao IAS 37 do IFRS. Também foi recepcionada pela CVM, pela ANEEL e pela SUSEP, com normas específicas desses reguladores. Ora, o objetivo, então, da NBC-TG 35 é tratar das demonstrações separadas. O que são demonstrações separadas? É bem interessante para a gente saber isso, porque, na verdade, o IFRS é uma norma escrita, elaborada, para envolver as demonstrações consolidadas de uma entidade ou grupo econômico. Nós, aqui no Brasil, fazemos mais do que o IFRS requer, porque, geralmente, para o IFRS, as demonstrações que vão ser publicadas são as consolidadas. Aqui no Brasil, nós, além de apresentarmos as demonstrações consolidadas do grupo econômico, nós apresentamos as demonstrações individuais da controladora, ou seja, nós apresentamos o que o IFRS chama de demonstrações separadas. Então, as demonstrações separadas são aquelas que envolvem principalmente as demonstrações das empresas controladoras de um grupo econômico, que vão apresentar as demonstrações consolidadas do grupo,
mas vão reportar também o seu desempenho propriamente dito de uma forma separada e publicá-los junto com as demonstrações oficiais, né? Então, a NBC-TG 35, ela precisa ser observada sempre que a entidade preparar demonstrações separadas que devem estar em consonância com os CPCs e serão, então, divulgadas geralmente com as demonstrações consolidadas acompanhando, né? Então, sempre que a empresa for demandada ou requerida a apresentar demonstrações separadas por uma regulamentação local, como é o caso no Brasil, a NBC-TG 35, ela precisa ser observada. Por quê? Se o IFRS é para demonstração consolidada? Porque você não pode ter saladas de frutas contábeis. Eu não posso misturar critérios, eu não posso misturar tratamentos. Então, espera-se que a demonstração da empresa que controla o grupo econômico, ela observe os mesmos critérios, os mesmos princípios que são utilizados para a apresentação das demonstrações contábeis do grupo econômico que estão sob seu controle. No item 4, nós temos algumas definições sendo apresentadas sobre, por exemplo, o que são as demonstrações consolidadas, são aquelas que refletem o grupo econômico em que a empresa está inserida. As demonstrações separadas, então, são o equivalente às nossas demonstrações individuais ou da controladora, e vale tanto para grupos econômicos ou também para empreendimentos controlados em conjunto e coligadas que, de acordo com o CPC, usam o método de equivalência patrimonial segundo o CPC 18. Né? Por isso, ele no item 5 vai estabelecer que as definições básicas a serem aplicadas na NBC-TG 35, elas podem ser encontradas não apenas na NBC-TG 35, mas, na verdade, elas são obtidas em outros CPCs correspondentes, que tratam de assuntos equiparados ao que vai ser discutido da NBC-TG 35. Então, por exemplo, se você quiser saber o que é o controle da investida, a entidade de investimento, o conceito de grupo econômico, de controlador e controlada, você tem que buscar isso no apêndice A do CPC 36. Se você quiser saber o que é a definição de controle em conjunto, empreendimento controlado em conjunto e empreendedor que exerce o controle em conjunto, você tem que olhar para o apêndice A do CPC 19. Já o conceito de coligada, equivalência patrimonial e influência significativa, você vai encontrar no CPC 18. Demonstrações separadas, então, são definidas lá no item 6 da NBC-TG 35 como sendo aquelas apresentadas adicionalmente às consolidadas, ou seja, elas não substituem as demonstrações consolidadas, elas são apresentadas de forma complementar, né? São apresentadas junto. Adicionalmente, essas regras podem ser utilizadas para as demonstrações de investidor que não possui investimento em controlada, mas possui investimentos em coligada ou em empreendimentos controlado em conjunto, sujeito ao CPC 18, como a gente já mencionou. Não são demonstrações separadas, de acordo com a NBC-TG 35. Aquelas que a entidade não possui investimento em coligada, controlada, ou não tem empreendimento controlado em conjunto, não são consideradas demonstrações separadas. Por quê? Porque, na verdade, se essa empresa não tem
nenhum desses componentes, ela vai, na verdade, apresentar uma única demonstração anual que reflete o seu negócio e não vai ter nenhum tipo de relacionamento cruzado com outras entidades, com outras empresas na mensuração do seu desempenho. As demonstrações separadas, então, quando a empresa está dispensada de consolidar as demonstrações, elas precisam, então, ser preparadas. Eu não consigo imaginar uma situação aqui em que uma empresa esteja dispensada de apresentar as demonstrações consolidadas, né? Mas vocês certamente que atuam muito mais a miúde no mercado podem me dar algumas ideias depois. Mas se a empresa, então, não está obrigada a publicar a demonstração consolidada, a demonstração separada, então, vai funcionar como única demonstração contábil publicada por essa entidade. Então, não será aí um complemento, mas a única fonte que o mercado vai ter para beber informação contábil sobre aquela empresa. Então, o item 8, ele vai estar tratando disso em todas as suas alíneas também. A partir do item 9, ele vai estabelecer já os critérios para a elaboração da demonstração separada de uma forma mais específica e completa. Elas precisam observar os CPCs, que quando se elabora a demonstração separada, eles precisam usar os mesmos critérios de reconhecimento e mensuração da legislação em vigor, ou seja, alguns elementos patrimoniais vão estar sendo acompanhados a custo histórico, outros vão estar sendo acompanhados a valor justo contra patrimônio líquido ou contra resultado, e outros ainda de acordo com o CPC 18, quando se utiliza aí o critério da equivalência patrimonial. No item 10, ele vai explicar, então, que a empresa deve usar as mesmas categorias, para uma mesma categoria de investimento, os mesmos critérios de reporte. Então, os ativos mantidos para venda, investimentos contabilizados a custo e pelo método de equivalência patrimonial vão ter que observar o CPC 31 para as demonstrações separadas. O CPC 38 vai ser aplicável para os investimentos avaliados a valor justo, né? No item 11, ele vai tratar, então, do caso da empresa escolher utilizar o CPC 18 para mensurar investimentos em controladas e coligadas, ou mesmo em empreendimentos controlados em conjunto, pelo critério do valor justo contra resultado, né? Então, ele vai estar estabelecendo os critérios a serem observados quando essa opção for justificada e for a escolha feita pela empresa. Quando a empresa deixar ou se tornar sujeito à NBC-TG 35, os critérios a serem observados estão elencados no item 11B. Ou seja, a empresa ela passou por uma reestruturação societária no período e ela não era e passou a ser um investimento sujeito à NBC 35, ou ao contrário, ela era uma empresa sujeita à elaboração de demonstrações separadas e pela reestruturação societária deixou de ser sujeita a esse requerimento. Então, o item 11B vai estabelecer o que fazer tanto num caso quanto no outro. Então, por exemplo, se a empresa era um investimento sujeito a demonstração separada
e deixou de ser. Ela vai contabilizar o investimento na controlada de acordo com o item 10, o anterior que a gente viu. A data da mudança da condição tem que ser aquela considerada para apuração dos valores a serem reportados, e o valor justo da controlada na data considerada de aquisição vai, então, representar a contraprestação considerada na contabilização do investimento de acordo com o item 10. E por aí vai. O item 12 vai apresentar para a gente o tratamento a ser dado para a questão de pagamento de dividendo pela empresa separada. Ou seja, se a empresa utiliza o método da equivalência patrimonial, o dividendo pago vai representar uma redução no investimento no balanço patrimonial. Ou seja, não passa o dividendo recebido, né? Não passa pela demonstração do resultado do exercício. Já se a empresa não é sujeita à equivalência patrimonial, o dividendo recebido, então, ele vai ser reconhecido no resultado do exercício. O item 13 vai tratar de reestruturação societária, né? Qual vai ser o tratamento que a empresa precisa dar para as demonstrações separadas nessa condição. Então, quando, por exemplo, a controladora obtém o controle de uma controladora original por meio de emissão de instrumento patrimonial, em troca de instrumentos que já existiam na controladora original, quando os ativos e passivos do novo grupo e do grupo original são os mesmos, então nós vamos observar esses critérios de acordo com o item 13. No item 14, nós vamos ver o que deverá ser feito quando a entidade não é a controladora, mas ela vai estabelecer uma nova entidade como sua controladora, a fim de satisfazer um critério descrito no item 13 de reestruturação societária que a gente acabou de ver, né? Então, as exigências do item 13 vão ser integralmente aplicáveis para esse caso da empresa estar constituindo uma empresa nova para uma determinada finalidade. A divulgação das demonstrações separadas devem seguir a todos os CPCs que a empresa está sujeita, né? Então, ela tem que usar os critérios específicos requeridos por esses CPCs. O item 16 continua apresentando critérios de divulgação de informação em nota explicativa. O item 17 também. E o item 18, que encerra a NBC-TG 35, vai apresentar disposições transitórias, né? O que a empresa tem que fazer quando ela, na verdade, está mudando de uma situação para outra ou está aguardando algum fenômeno acontecer. Então, essa é a NBC-TG 35, que dispõe sobre o tratamento para as demonstrações separadas. Espero que tenha sido útil para você. Continue aproveitando as palestras do Pensar Contabilidade e vamos difundir esse conhecimento para melhorar a qualidade das nossas demonstrações contábeis. Um abraço.